eu queria agora passar a uma referência bíblica que está para se cumprir nos nossos dias, uma profecia bíblica que está para se cumprir nos nossos dias. Ela está contida dentro de 3 versículos de Daniel e ela é repetida por João no capítulo 17 de Apocalipse. Então eu vou ler tanto Daniel quanto Apocalipse e largar aí, levantar a bola para vocês dois cortarem na rede. Né? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura de Daniel, capítulo 7, versículo 7, versículo 8 e versículo 20. Porque esses 3 versículos falam da mesma profecia e do seu cumprimento. Depois, João, em Apocalipse 17, versículo 12 e 13, explica mais ainda essa profecia. E aí, gente que está em casa, quando o anjo Gabriel acabou de falar no início da nossa live para Daniel, que era para selar, conforme o pastor Ricardo Souza chamou a atenção, é porque o cumprimento dela aconteceria das palavras de João para frente, apesar de que já estava contemplando uma parte histórica cumprida em Daniel. Vamos lá? Para ficar bem clarinho? Daniel, capítulo 7, versículos 7, 8 e 20. Vou ler os 3 na sequência. Em seguida, eu salto para Apocalipse 17, 12 e 13. Vamos lá. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Versículo 8. Versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Verso 20. E também, a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, para o pessoal que está em casa, antes de fazermos a correlação com o Apocalipse, João viu um 4º animal terrível, ele tinha 10 chifres, e desses 10 chifres surgiu um 11º chifre. E por ocasião de surgir esse 11º chifre, ele abateu 3 outros chifres. E o verso 20 diz que esse chifre pequeno tinha uma boca arrogante e falava insolências. Agora vamos para a explicação disso em Apocalipse 17, 12 e 13, que diz assim: os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Por que eu estou citando essas 2 passagens? Porque elas são correlatas, não é? Elas são paralelas a respeito dos 10 chifres. E o 11º chifre, que em Daniel 7, 7, 8 e 20 é chamado aí de pequeno chifre, em Apocalipse 17, 12 e 13 ele é chamado da besta, que são os 10 reis que entregam o seu poder à besta. Então o 11º chifre é essa besta mencionada no verso 13 de Apocalipse 17, que nós também conhecemos como anticristo. Então, uma primeira grande profecia de Daniel, que eu gostaria de entrar citando para o nosso tempo, é o fato do mundo ser reorganizado ou redividido em 10 reinos, ou 10 nações, ou 10 supernações, ou 10 blocos econômicos, como queiram. E que o fato de que essas 10 reis ainda não receberam poder é porque o João explica que eles vão receber isso no tempo do fim, conforme Daniel falou, por 1 hora. E esses 10 reinos têm o mesmo intento, que é entregar o seu poder ao anticristo. E uma vez que o faça, de alguma forma, 3 desses 10 reinos vão estar em discordância com o anticristo e vão, de repente, pelejar contra ele, no que ele abaterá 3 desses chifres. Então, essa profecia que está para se cumprir diante de nós, ela diz respeito tanto à manifestação do anticristo, quanto ao surgimento dos 10 reinos e de uma guerra de 3 com o anticristo. Podem comentar aí. Tremendo. Se a gente olhar para Israel, antes deles se formarem uma nação,
talvez não fizesse muito sentido as profecias quando você estudava, mas depois que foi profetizado em Isaías que Israel se tornou uma nação em um dia, e essa pós-geração viu tudo o que aconteceu, cada vez mais se fortalecendo, onde a Bíblia sempre tem razão naquilo que ela escreve. Nessas circunstâncias de Daniel 7 e Apocalipse 17, você vê o mesmo ambiente onde tudo começa com o Tratado de Roma, porque até então a Europa era desunida, depois de uma Segunda Guerra Mundial, era totalmente desunida, e você vê a Europa, no Tratado de Roma, se juntando. Interessante até que a Inglaterra sai fora de uns tempos para cá, talvez um povo mais temente a Deus, eu não sei, mas que dessa União Europeia, pés de barro e meio ferro, ou seja, nações fortes e fracas, você tem Alemanha, você tem Albânia, você tem países totalmente diferenciados dentro da Europa. Você vê que delas surgem 10, que é um número bem possível, que, se não me engano, hoje são 27 países, se eu não me falha a memória, da União Europeia. Você vê 10, você vê intrigas, você vê um chifre pequeno porque ele não estava em evidência no primeiro momento, o anticristo, mas através de suas intrigas ele vai subindo e ele se torna uma pessoa importante, determinante entre os 10, e os 3 falam, caramba, fomos enganados, mas agora é tarde, sucumbem, e ele vai avançando, porque em Apocalipse 6, Deus fala, vem, então você pode agir, porque sem a permissão de Deus, esse chifre pequeno nem existiria. E é interessante também, e a gente vai falar disso, eu tenho certeza, né, pastores? Em Daniel, quando a estátua ela vai crescendo e acontece tudo, e da cabeça de ouro, passando pelos impérios, ombro e braços de prata, medo-persa, grego, ferro, que era uma marcha, uma característica do povo romano que marchava as pernas de ferro, um império duro, introduziu a crucificação, e depois que ele fica meio mussarela, meio calabresa ali, meio barro e ferro, há uma pedra que, sem o auxílio de mãos, isso é lindo, essa palavra, que isso é onipotência. Ninguém ajudou a pedra, que é a rocha de Jesus. Destrói todos esses impérios. Então, para finalizar o meu raciocínio, existe uma intriga, existe um chifre pequeno, que ninguém dava muita importância, mas ele é muito um bom articulador. Ele sobe, os 3 percebem que é uma armadilha, mas já é tarde. Deus permite, e uma pedra, sem auxílio de mãos, varre tudo. Lindo. Verdade. Quase que você fez uma panorâmica do cumprimento dos reinos. Eu vou tentar dar uma pinçada em algumas coisas, se eu não perdi o raciocínio, para não me tornar repetitivo, vou tentar dar uma pinçada em algumas coisas. Eu acho importante, eu acho relevante nós entendermos o quanto Israel, não só no passado, como no presente, principalmente no presente, tem se tornado o centro das atenções mundiais. Nós chamamos que Israel e a sua situação política mundial e religiosa, obviamente a religiosa séria, correta, e não as distorções e divergências dentro das divisões do povo de Israel, em Israel, mas dentro daquele povo que é correto, que é ciente, nós entendemos eles estarem plenamente em conformidade com o relógio profético de Deus. Mas eles são o centro das atenções mundiais, sem dúvida, sem dúvida. E quando nós analisamos a profecia bíblica, nós temos que analisar a profecia bíblica sob a ótica de Israel. Até o posicionamento geográfico,
até as condições e as situações geopolíticas que hoje vêm sofrendo grande turbulência, nós temos que analisar. Se nós estamos analisando profecia, então nós temos que, a partir da Bíblia, entender que a nossa visão é a partir de Israel, da sua situação geográfica, da sua condição geopolítica, da sua condição espiritual. Eu acho que são 3 condições que são sui generis para a gente poder analisar a profecia, e principalmente Daniel, porque Daniel tem muita coisa de lugar de sul, norte, de leste, de rei do norte, rei do sul, e se não entendermos alguns aspectos da história, a gente se perde na profecia. Então, Israel foi, e hoje ele convulsiona as nações. Hoje, Israel é o centro da convulsão das nações. Agora, o maior sinal, vou pensar algumas coisas, o maior sinal do término do tempo das nações ou do tempo gentílico está intrinsecamente ligado, gente, fazendo uma pinçada naquilo que o mestre Martino falou, meu xará, está muito linkado ao reestabelecimento do Estado de Israel. Isso, na verdade, vocês, quando eu digo vocês, não nós 3 aqui, mas os que estão nos ouvindo e os que nos ouvirão depois, sabem que isso aí é um calo na interpretação de muitos, principalmente os supersessionistas, aqueles que são adeptos da teologia, da famosa teologia da substituição, que eu chamo de supersessionismo. Já eu chamo de aliancismo. Para mim, aliancismo, eu sou aliancista no sentido de crer nas alianças que Deus estabeleceu com seu povo, que ainda não estão cumpridas plenamente, mas vão se cumprir. Aliança abrâmica, por exemplo, aliança davídica, aliança mosaica. E a aliança abrâmica, inclusive, envolve a gente, envolve aspectos da noiva de Cristo, esposa do Cordeiro. Envolvem aspectos da aliança abrâmica. Ela cabe a nós também, mas não significa que nós tenhamos substituído Israel. Então, nesse contexto, surge Jesus Cristo no cenário mundial, para estabelecer um parâmetro que, a partir dali, ele abriria a cortina dos últimos dias. Jesus Cristo vem no auge do tempo, cumprindo plenamente o tempo, mas não o tempo de ira. Temos que perceber isso. Tanto que quando ele, em Lucas 16, ele abre o livro, que na verdade não foi ele que o pegou, alguém entregou na mão dele. Ele abre o livro, ele lê o livro, ele lê a profecia de Isaías até um ponto, e naquele ponto ele simplesmente para. Por quê? Porque não era o cumprimento para ele, e nem para a época. Agora, já isso que nós estamos analisando aqui é um cumprimento para aquela época, que é o final da profecia de Isaías, que é exatamente associado ao tempo de ira. Então Deus escolhe, levanta Israel, faz com que o seu povo passe por tudo que passou, mas lá na frente ele traz Jesus Cristo exatamente para confirmar essas questões. Todas elas concernentes aos últimos dias. Agora, eu queria fazer um tour ao início do processo, a partir dos animais. Eu vejo, por exemplo, todo o cumprimento, na verdade, que concerne a nós e daqui para frente, a partir dos pés da estátua. O resto está cumprido cabalmente, ipsis litteris, não tem o que discutir. Isso aí está firmado, confirmado, constatado pela história. Aí existem nomes, existem sucessores de reis babilônicos, de reis medo-persas, e inclusive a sucessão de Alexandre. Exatamente, é onde eu ia chegar. A sucessão de Alexandre está clara. Inclusive a sucessão de Alexandre, ela é chave, não só hermenêutica, mas ela é chave histórica para entendermos alguns desdobramentos futuros, inclusive associados à profecia de Daniel 11, no capítulo 11. Nós sabemos disso. Mas eu quero fazer esse link
entre os pais. Todo mundo diz que Daniel está falando exatamente a mesma coisa, a partir da estátua do sonho de Nabucodonosor e a partir da visão dos animais que ele teve. Eu só discordo de uma coisa. Ele está falando a mesma coisa em relação aos impérios, aos governos, mas ele está trazendo uma informação adicional na visão dele. Sim. Não sei se vocês perceberam isso. Perfeito. Porque na estátua, eu imagino que o sonho de Nabucodonosor, ele representa os impérios sob a ótica humana. Por que ótica humana? Quando Deus estabelece impérios e imperadores, sendo ele aquele que estabelece a autoridade, automaticamente esses deveriam render glória ao Deus do céu. E trabalharem por Deus. Lá na frente a gente vê um que quase faz isso, que é Ciro. Né? Tanto que o próprio Deus o chama de meu ungido. Mas poucos fizeram isso na história. E o Nabucodonosor é um grande exemplo. Ele precisou realmente ser cortado, ele precisou virar besta fera, comer capim, para ele reconhecer a soberania do Deus dos céus. Porque o engrandecimento do coração de Nabucodonosor, o fato dele ser o cabeça, o precursor de tudo aquilo que viria, fez com que levantasse um orgulho exacerbado no seu coração, e isso precisava ser abatido. Porque tanto Nabucodonosor quanto qualquer outro na história foi constituído por Deus. Então, esse é a questão da ótica, da representatividade humana na estátua. Quando nós olhamos para o capítulo que o mestre Rodrigo leu, a gente vê uma bestialidade disso. Os homens que não cumpriram o plano de Deus de serem realmente representantes do Senhor nessa terra para governos justos, haja vista a sua grandiosidade, porque todos foram impérios grandiosos, todos foram impérios grandiosos, que não honraram o Deus, que lhes deu essa grandiosidade. Aí, o que Daniel mostra? Que esses governos, que esses impérios, na verdade, se tornaram bestas fera, totalmente dissociados da humanidade, totalmente avessos à humanidade. Então, quando ele representa esses governos como bestas feras, ele está mostrando isso, a desumanidade desses impérios, a desonra a Deus desses impérios. Aí, nesse contexto, agora sim, para eu fechar o assunto, surge a besta terrível, surge o animal terrível, que é o ressurgimento, então, do quarto império. Um indefinido. Isso, exatamente. Ele é indefinido, porém ele abarca as características de todas as outras bestas. Então, sim, o poderio bestial que nós vimos representado pela máquina de guerra, a máquina que comeu carne, a máquina que destroçou, que banhou o solo do seu império com sangue, é exatamente o Império Romano. E é esse império que tem que ressurgir. Eu não vejo ele ressurgindo puro. Só não vejo isso. Que ele vai ressurgir puro. Mas eu vejo que ele vai ressurgir potencialmente mais demoníaco do que na época que ele era um império puro. Que já não era puro, porque as legiões romanas já não eram puras. Não eram constituídas por soldados italianos. Com exceção da guarda que ficava em Roma. Então, aqui eu vejo um império potencialmente nocivo, assim, exponencialmente falando. Talvez, vamos ver, talvez é uma possibilidade, devido à islamização, devido à participação islâmica, ou algo nesse sentido. Grandes blocos de nações poderosas ocidentais, e nem todas essas nações poderosas ocidentais ao longo da história realmente foram simpáticas a Israel. Nós sabemos de algumas, a Alemanha, a Áustria, por exemplo, inclusive cidadania do... Né? O cara que subia na tribuna lá na Catedral de Luzes e fazia um discurso que movimentava milhares e milhares e milhares com aquele discurso. O tipo do anticristo. O cara que vai surgir com esse discurso. Então, isto, gente, vai acontecer. Mas nem todas as nações vão aceitar. E aí, quando não aceitarem, o que vai acontecer? É aí que eu acho que entra o cara. Sabe?
o Safardana, que faz o trabalho sujo para o anticristo. Para que depois o anticristo diga, não, agora não preciso mais de ti, porque a adoração é só para mim. Porque já tem o Satanás por trás dele. Porque diz, o próprio Paulo assume isso, que atrás de um ídolo existe um demônio, e haverá o demônio em si mesmo. O próprio diabo atrás do ídolo anticristo, recebendo adoração. É o que a gente vê. 10 governos dominados, agora voltando à imagem, fazendo uma pontezinha com o texto de Apocalipse 17, Rodrigo, para não deixar na mão, achar que eu dei uma viajada. Eu às vezes dou uma viajada, mas eu vou e volto, tá? Tá perfeito. 10 governos dominados, que são os chifres, os dedos da estátua, fazendo um link com a estátua e fazendo um link também com os chifres da besta fera, tá? Tanto de 2,42. E a gente vê que isso vem sendo criado um desenho ao longo da história desde 1945. Não foi desde o estabelecimento do Estado, mas foi desde a Segunda G. Vem sendo criado um desenho onde países com receio de um outro grande conflito mundial vêm fazendo fusões. Aí surge o quê nessa história? A grande mola mestra, talvez, do governo futuro, a União Europeia. Ou a organização do Tratado do Atlântico Norte, por exemplo, e outros blocos, sejam eles governistas, econômicos, financeiros, sei lá, algumas coisas nesse sentido. Então, o que a gente vê? A gente vê um desenho, sabe, criando um projeto. O projeto, gente, está desenhado para o futuro. Foi até aí que eu queria chegar. Excelente, excelente. Vocês dois são máquinas aqui de produção, de argumentação e conhecimento. Excelente. Agora eu queria, com a permissão de vocês, fazer a quarta e última citação do bloco, daquilo que eu estou chamando, porque isso ficou martelando a minha mente de dia, que para nós falarmos disso tudo que vocês estão falando, vamos retomar isso aí, vamos falar dessa estátua, vamos falar dos animais, vamos falar dessa questão toda. Mas isso ficou me martelando, que nós três conversamos, falamos a mesma língua. Mas me ocorreu que pudesse chegar aí um povo muito leigo, e é muito bem-vindo esse povo muito leigo. Então, aí por isso que eu acabei separando essas referências bíblicas, aí eu vou citar esse último bloco, recapitulo ele e pego o impulso com vocês aqui para ir com vocês nas estátuas e nos animais. Esse último bloco diz respeito a Daniel 7:21, com Apocalipse 13:7. Por quê? Acredito que ao final dessa fala desse quarto bloco, e retomando junto com vocês os animais e a estátua, isso vai ajudar muito o pessoal que está em casa. Por quê? O Daniel 7:21 diz assim: eu olhava, e eis que este chifre, estamos falando aqui, para você que está em casa, estamos falando aqui do chifre pequeno. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Agora correlacionem comigo essa passagem com Apocalipse 13:7. Apocalipse 13:7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Agora, eu concluo esses 4 blocos para justificar a minha intenção de apresentar esses 4 blocos de referência, porque é o seguinte, agora, lembra que nós falamos no início que as profecias bíblicas, elas são recapitulativas e cumulativas. Estou dando essa informação para você que está em casa, aqui 82 pessoas nesse momento, porque isso aí já é batido para os Ricardos. Então você que está em casa, nós aprendemos na introdução de hoje que Daniel 8:17 com Daniel 12:4 diz que as profecias de Daniel são escatológicas, portanto são para o tempo do fim. Esse foi o primeiro bloco. No segundo bloco, nós aprendemos em Daniel 8:19 e Lucas 21:23 que essa escatologia para o tempo do fim é para o tempo da ira e é para este povo Israel. No terceiro bloco, nós aprendemos em Daniel 7, 8 e 20, com Apocalipse 17, 12 e 13, que haverão 10 chifres no final dos tempos, que o pastor Ricardo Souza já trouxe para nós, que são também os 10 dedos da estátua, que são também os 10 chifres em Apocalipse 17, que são um conglomerado de 10 reis nos últimos tempos, que darão seu poder ao chifre pequeno, que Daniel identificou como a besta. E no quarto bloco de referências bíblicas, que foi lido agora, de Daniel 7:21 com 13:7, tira de vez
a possibilidade de dizer que em Apocalipse 13:7, aqueles santos sejam a igreja. Porque Apocalipse 13:7 está fazendo correlação com Daniel 7:21. Então, esse tal povo santo, ou esses santos de que João está falando no capítulo 13, versículo 7, são o mesmo povo santo de que fala em Daniel 7:21, que é Israel, e não a igreja. O povo restaurado, o povo voltando. Então, ele exclui completamente a ideia de que Apocalipse 13:7, de fazer guerra aos santos, pudesse estar se referindo à igreja. Acredito eu, foi na melhor das intenções, que eu trouxe esses 4 blocos de referência, a fim de que o leitor que estava meio perdido, mas não é a igreja, mas a igreja não vai estar lá. Então esses 4 blocos excluíram completamente um arrebatamento que não seja anterior à ira, e excluíram de que o assunto estivesse se referindo à igreja. E aí, feito isso, eu quero agora correr, porque não para vocês dois correrem, os Ricardos correrem, eu que tenho que correr para alcançar os dois. Né? Porque eu estava preso na minha amarração aqui, que eu queria dar esse gatilho para os irmãos que estão em casa, e agora eu preciso acelerar o meu raciocínio para chegar em vocês dois, né? Para chegar em vocês dois que são na estátua, nos animais, na profecia das 70 semanas, que são esses ganchos aí que eu quero pegar a carona em vocês correndo para acompanhá-los agora na linha de raciocínio. Para você que está em casa, já assumimos no discurso, os pastores Ricardo já assumiram no discurso fatos importantíssimos que vão dar agora todo o arcabouço para as profecias de que inicialmente nós falávamos e que dão tema dessa live, que é a profecia de Daniel para hoje. Nabucodonosor, no capítulo 2, tem um sonho. E esse sonho é uma representação dos impérios mundiais, representados na estátua do seu sonho, que o pastor Ricardo Souza já nos ensinou aqui, que é uma representação de uma visão humana. E ele tem uma visão, não poderia ser mais humana do que essa soberba, esse orgulho, esse egocentrismo dele ser representado na cabeça de ouro. E os impérios que lhe sucederiam, metais inferiores a ele. Daí chamar essa interpretação de metálica. Depois nós vamos ver que o Daniel tem a mesma visão, concordando aqui plenamente com o pastor Ricardo Souza, só que com acréscimos. Ele tem essas visões que Nabucodonosor tem no capítulo 2, só que ele as tem agora no capítulo 7 e 8, e agora é tão mais uma revelação do céu, é tão mais uma revelação divina, que aí, ainda no capítulo 7, o João vai dizer que eu caí, mas o anjo me pôs de pé. Então agora a revelação, conforme o pastor Ricardo Souza falou, é divina. Agora ela vem de Deus, e ela está demonstrando que esses impérios se tornaram bestiais. Brilhante as suas colocações, pastor Ricardo Souza. Muito perfeito. E eles, conforme os dois já disseram, tiveram seu cumprimento na história, cabal na história. Mas tanto a estátua do sonho de Nabucodonosor, representada por Babilônia, medos e persas, gregos, romano, Império Romano Oriental, Império Romano Ocidental, como nos animais do sonho de Daniel, eles vão culminar em 10 dedos da estátua, 10 chifres dos animais com 10 chifres de João. Então, 10 dedos de Daniel 2:42, os chifres em Daniel 7 e os chifres em Apocalipse 17 culminam nessa tal profecia do nosso tempo. E agora peço a vocês que continuem na sua linha de raciocínio, essa questão do anticristo se manifestar e dele vir desse conglomerado, essa divisão, se quisermos comentar os animais e o fato dos medos e persas ter aquelas 3 costelas. Vários teólogos, historiadores vão divergir em 2 pontos sobre essas 3 costelas, se é a Lídia, a Síria e Egito, se é Egito, ou se quais são as 3 costelas, os 3 impérios que eles teriam devorado antes. Ainda lembrando também que uma coisa que sempre me chamou a atenção nas profecias de Daniel ao interpretá-las é que esses tais impérios que existiram na história, eles estão reaparecendo na besta do Apocalipse 13, se vocês me permitirem isso, só para poder trazer também aqui um acréscimo. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Agora olha, gente, a aparência dessa besta, se ela não está remontando a esses bichos aí de Daniel. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Penso eu que o fato de agora
no versículo 2, recebemos a informação de que essa tal besta do Apocalipse, ela tem as características dos animais que nós estamos tratando aqui em Daniel, é muito significativo do ponto de vista que essas nações nunca deixaram de existir, né? Porque você perceba, a Pérsia, dos Medos e Persas, ela está aí hoje, né? Com o nome de quê? De Irã, né? A Babilônia, aquela área do Iraque, aquela coisa toda. Então, um fato muito interessante é que elas existiam no tempo de Daniel, mas elas aparecem simbolizadas na besta de Apocalipse 13. Então, são profecias de história, que se cumpriram na história, mas tem um cumprimento futuro ainda. Daí a nossa lei da dupla referência. Bora comentar, que acho que agora eu alcancei vocês dois. Amém. Eu separei aqui, em relação às estátuas, nós temos 82 pessoas assistindo a live. Pode ser que alguém possa estar entrando e falar, poxa, mas fala um pouquinho da estátua, fazendo uma correlação com os tempos, né? Então eu fiz as minhas anotações, e a primeira parte da estátua, eu queria compartilhar com os pastores, a cabeça da estátua é de ouro. Então, a cabeça era de fino ouro, versículo 32. Daniel dá uma interpretação para isso, para Nabucodonosor, dizendo, tu és a cabeça de ouro. Então, fica muito claro que a gente está falando ali do Império Babilônico, que era aproximadamente 606 a.C. Depois a gente vai para peitos e braços de prata, né? E o peito e os braços de prata, versículo 32. Aqui também a gente tem o reino Medo-Persa, que ele vai vingar em torno de 536 a.C., mais ou menos. Que tem toda essa passagem de Ciro também, dos 70 anos do jugo babilônico. E você encontra em Jeremias 25, 11 algumas referências sobre os 70 anos de cativeiro. Depois a gente vai para o ventre e quadris de bronze, que aqui se trata do Império Grego, que é helênico, e sobre Alexandre Magno, começou exatamente 200 anos, mais ou menos, antes, né? E Alexandre Magno, ele vence o rei persa, e ele foi um reinado muito rápido. Então, o ventre, normalmente dança de ventre, essas coisas, são movimentos rápidos. E ele foi conquistando muito rapidamente as coisas. Até a gente chegar às pernas de ferro, os pés, e parte de ferro e parte de barro, era o Império Romano o maior e o mais duro. Então, as pernas são a maior parte do corpo, e o Império Romano ele tinha essa longevitude e era um império duro. Instituiu a crucificação, Jesus foi crucificado. Então, era um império cruel. E por isso que tem muito a ver também essa ferocidade aí do último animal, ele sai desse Império Romano. Então é muito interessante a gente fazer essa viagem na estátua para a gente saber onde é que a gente vai dar no anticristo, obviamente, até que uma pedra é lançada e esmiuça tudo e é Cristo. Ou seja, ainda tem gente que tem medo de ler Daniel, Apocalipse, mas não entende que o final é a vitória do nosso Deus em cima de todas essas eras, de todas essas confusões. Às vezes as pessoas falam, não sei o que, o governo, o Afeganistão, meu Deus, e Deus no controle. Quando Isaías estava num momento muito delicado, ele olha e vê Deus sentado no seu alto e sublime trono. Deus não estava com a mão na cabeça, Deus não estava descendo a ladeira um caminhão e perdeu o freio. Deus estava e está no controle de todas as coisas. Então eu queria só dar uma passada nessas eras, porque nós estamos com algumas pessoas que acho que é interessante a gente contar um pouquinho de história. Ótimo, ótimo. A história serve de um pano de fundo aqui para nós demais. Pastor Ricardo Souza, manda bala. Pois é, então eu vou pegar agora um pouquinho de ilustração para aquilo que o mestre Martino falou nas figuras desses impérios.
tá corretíssimo, assim, não vou questionar nada disso, porque não tem o que questionar, isso aí está na história. Mas para que os nossos queridos entendam, agora não estou me referindo a nós, mas me referindo àqueles que estão nos ouvindo nesta aula maravilhosa sobre os impérios, nós temos que ver que há duas correlações, já falamos sobre isso, Daniel 2 e Daniel 7, a estátua e os animais. Então eu queria trazer um pouquinho disso, não vou falar a respeito de quem eles são, porque já sabemos quem são, mas, por exemplo, a questão do leão com as asas. Há uma coisa muito interessante, a queda do Nabucodonosor, e eu acho tremendo, eu tenho assim uma visão e uma opinião, não uma opinião, mas uma interpretação clara da árvore frondosa que é arrancada, que é cortada. Obviamente que a árvore frondosa é o Nabucodonosor, e ela é cortada. E o reino do Nabucodonosor é ordenado que a raiz, a árvore foi cortada, mas aonde a coisa começa? É na raiz. Então, ainda existe a permanência sustentada e protegida, laçada, como a gente vê no sonho da árvore que o Nabucco tem, cintada por uma cinta de ferro e uma cinta de bronze. Ou seja, o poderio, a sustentação, ou seja, a raiz que estava fincada do antigo Império Babilônico, que dá o start para o tempo dos gentios, ela permaneceu na terra. E a gente sabe muito bem que uma árvore cortada, cuja raiz ainda permanece, ela pode... E é o que a gente vê acontecer no futuro. Fazendo então um link com essa árvore. Em relação aos animais, então o leão alado tem essa característica, porque a gente vê, semelhante à árvore, que as asas dele são arrancadas. Então ele não tem mais poder nem envergadura para alçar voo. Ele perde o seu poder de alçar a grandeza, a grandiosidade. Permanece leão, mas a sua força foi perdida. Aí a gente parte pro nosso famoso urso, que o mestre Rodrigo já falou. O urso representa, obviamente, nas suas patas uma apoiada, outra sobreposta no ar, a grandiosidade, também a pequena força de um em relação ao outro dos impérios Medo e o Persa. Em relação aos reinos, eu vejo muito assim, quando a gente olha para a história, os Medos, a Pérsia era mais forte que a Média, e isso a gente não tem a menor dúvida. Os Medos foram, na verdade, foram abraçados pela Pérsia. E as três costelas, eu imagino que sejam as regiões, ou, não vou dizer países especificamente, mas, por exemplo, a Susiana, a Lídia e a Ásia Menor, que haviam sido conquistadas já previamente pelo Império Medo-Persa. Essa é uma das minhas ideias. Ou seja, é ideia minha? Não. É uma possibilidade dentro dos estudos que a gente faz. Também concordo com a posição do Egito, Síria, porque a gente só vai sentir isso no desdobramento futuro. Mas no desdobramento, ou melhor, no evento passado, a gente sabe exatamente, porque está na história, nos anais da história, quem, de fato, a Média e a Pérsia conquistaram. Tá? Inclusive a Babilônia. A Babilônia pode ser uma dessas costelas, porque foi conquistada pela Média Pérsia. Então essa é uma das questões. Surge o bronze, surge o leopardão de 4 cabeças e asas. Ou seja, envergadura, rapidez, força. A gente vê que o leopardo é um animal que, mesmo tendo todo esse poder, quando ele assume 4 cabeças, significa que 4 gestores desse império surgiriam. E é o que a gente vê na narrativa histórica, que é os 4 generais. Os 4 generais, que é a famosa, são diádocos, um termo assim. Não confundo com diáconos, tá? E esses 4 generais dividem o império. O Cassandro, Lisímaco, Seleuco e o Ptolomeu. Mas o mais interessante
Ao nós vermos a divisão, nós mantermos o olhar depois em dois deles. O Seleuco, que funda o Império Seleucida, e o Ptolomeu, que funda uma dinastia, inclusive com gente famosa na história, que vai levar, entendam isso, que nós estamos fazendo um apanhado, uma panorâmica dentro dos aspectos proféticos para nós entendermos no passado o que ocorreu, que tem desdobramento e significância no futuro. Que tudo isso e essa fusão e a briga, as convulsões, as alianças feitas entre o rei do norte, que seria a Síria, e o rei do sul, que seria o Egito, da geração ptolomaida, nós temos que entender que vão fazer várias alianças entre uns e outros até chegarmos ao famoso Antíoco IV. Então nós temos que ficar de olho, nas duas cabeças que sobram. E essas duas cabeças lá na frente são transformadas numa outra visão que dá o aspecto delimitador desse império, que é a visão do carneiro com os dois chifres, que é exatamente a Média Pérsia, e o bode peludo de chifre proeminente, que continua sendo forte, continua sendo rápido, e tem aquele chifre proeminente, que é exatamente o Alexandre Magno, que o mestre Xará, que o mestre Martino falou. Mas esse chifre pequeno, ele é quebrado. E a visão diz que no lugar dele nascem quantos? 4. Mais um link com a visão das 4 cabeças do leopardo. Eu estou fazendo um apanhado. Da mesma forma que o Martino fez um apanhado olhando para os governos, eu estou agora fazendo um link com as figuras. Com as figuras simbólicas da visão. Aí a gente começa agora a entrar, então, naquilo que nos dá os vislumbres do Império Futuro, que é exatamente o romano. Isto já era algo confuso e estranho para Daniel. Porque eu acredito que até a Grécia, Daniel entendia porque a Grécia já existia. A Grécia já existia. A grande envergadura da Média Pérsia perde as pernas e a força na grande batalha de Salamina. Inclusive, para quem lê, para quem assiste aquele filme 300 e depois o outro, a segunda série, a gente vê algumas coisas dessas. Mas a batalha de Salamina, ela foi decisiva para dar o start da rapidez com que o império, como disse o Xará, o império alexandrino se espalhou rapidamente. Foi um período de 10 anos, gente. Em 10 anos os caras conquistaram de forma assustadora. E o cara era um piá. O Alexandre era um piá. Morreu com 32 anos. Não estou enganado. Então note, o cara com 22 anos, o cara é um conquistador temido na história. Então aquele chifrão, ele tem um significado simbólico. Aquela ponta do bode peludo. Então, essa é uma das posições. Então, essa realidade, esse bojo profético expressa de forma assim clara, visível ao longo da história, como o Martino falou, e mostra que no futuro, tudo isso que nós vimos ao longo da história tem que ressurgir num império, numa besta de ferocidade extremamente maior que funde os outros impérios. E vamos continuar vendo a Síria e vamos continuar vendo o Egito nisso. Por quê? Porque são remanescentes daquele império. São remanescentes absolutos daquele império. Ah, mas e a Grécia? A gente vai continuar vendo a Grécia por quê? Porque os dois que sobraram vieram do Império Alexandrino, do Império Grego Macedônico, Jônios, que é o Sírio, que tem as dinastias dos Seleucos, dos Antíocos, e lá os Ptolomeus. E lá embaixo os Ptolomeus, até chegar na nossa famosa, né, os filmes mais caros da história, famosa Cleópatra. A Cleópatra era descendente de um dos Antíocos, filha, né,
reis daquela época, que acabou sendo oferecida, acho que o Antíoco II acabou sendo oferecida para o filho ou descendente do outro reino. Então eles sempre tentaram fazer alianças, e essas alianças sempre se mostraram extremamente frágeis. É isso que eu quero ressaltar. E essa fragilidade, ela também caminha ao longo da história, porque ela vai chegar aos pés da estátua. Ela vai chegar ao império terrível. Ela vai chegar ao último império comandado pelo anticristo. Ou seja, com uma instabilidade sem precedentes na história. Embora a gente já tenha visto isso nas fusões do rei do norte, que do ponto de vista de Israel era a Síria, que ficou com Seleuco, e o sul, que era o Ptolomeu no Egito. Então, por que eu estou dando essa panorâmica, gente? Para nós entendermos que tudo aquilo que a história revelou, ela vai se consolidar e vai se confirmar no último dos impérios, que no nosso ponto de vista é o ressurgimento do Quarto Império, porém potencializado e fundido, porque tem ferro e tem barro, então ele não é um império puro. É aí que eu vejo que entra muito provavelmente a influência islâmica remanescente do mundo após Gog e Magog. Temos que entender isso, que Gog e Magog não destrói toda a força islâmica, ele destrói uma boa parte dela, inclusive a crença. Mas nós temos que entender que hoje a Europa, onde está a União Europeia, está sendo islamizada. Bom, eu acho que me estendi, mas eu tentei dar para o pessoal uma panorâmica. A minha expectativa é que vocês se alonguem mesmo, no sentido de que o seguinte, eu vou até explicar para quem está em casa essa questão. A intenção é explorar os dois mesmo nesse sentido, de que eles... porque normalmente quando nós vemos lives de escatologia, de modo geral, assim, generalizando, inclusive das profecias de Daniel, a informação é dada ali, isso, e pronto, e tal. Aqui a nossa intenção, acredito, estamos atingindo esse alvo, às sextas-feiras, é explorarmos o tema, é detalharmos, é contextualizar o porquê. Isso que vocês estão fazendo, de cada um contextualizar a sua fala, é muito importante. Vocês sabem que, só fazendo um parêntese, a questão do debate eu acho prejudicial por causa disso. No debate, o tempo do sujeito é contado, o cara falou um negócio, mas ele não tem tempo de construir a narrativa que explica por que ele está falando aquilo. Então, o debate, quem tem essa veia é benção, quem faz e tal, maravilha. Mas eu não participo também, e eu acho que é bom assim, por isso que eu chamei de videoaula. Você vai falar que é uma coisa, mas você tem o tempo de explanar aquela coisa, né? Então, o pastor Ricardo tinha levantado até a mão para falar ali, manda ver. Eu só não queria perder a oportunidade, o pastor Souza fez um paralelo muito bacana dos animais, mas voltando à questão da estátua, eu não queria deixar de passar uma coisa muito importante, que nós, assim, como somos mais velhos, assim, vimos a questão das duas pernas como, escatologicamente falando, o bloco oriental e o bloco ocidental, que muita gente não vai entender, mas que casa perfeitamente com as duas pernas, o pós-guerra. Então, isso é perfeito, cara. A palavra de Deus, ela é perfeita, porque no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou restrita a um muro, e não tinha nada ali, era um domínio soviético, e o muro cai, porque nessas duas pernas haveria uma divisão do bloco oriental para o ocidental, barro e ferro. Mas hoje em dia elas se juntam novamente, se misturam novamente, porque o muro caiu. Interessante isso. Muito, muito interessante. Vamos botar lenha aí, Martino, vamos botar lenha. É uma coisa que ele falando oriental, ocidental, uma coisa que me chama a atenção. Depois você conclui. Só vou lançar a bola, né, para ti. O Império Oriental, perceba, o Império Oriental, ele resistiu quase 11 séculos após o Ocidental ter caído. Roma tinha caído.
Mas a outra perna ainda permaneceu de pé. E quem é que vai derrubar a perna oriental do Império Romano, onde é hoje a atual Turquia, o Império Otomano? Gente, e o califado tem que se reinventar com, exceto aí Erdogan. Exatamente. Então a gente vê nisso, a gente vê nisso a tentativa de resgate futuro de algo perdido no passado. Percebam. Percebam isso. Porque a Roma Oriental, ela resistiu na sua capital, Constantinopla, que hoje é Istambul, né? Acho que é Istambul, é isso? Se eu não estiver enganado. Mas acho que é. Então, Turquia. Essa mesa redonda não é escatologia, é história também. Hein? É história e escatologia. Também, né? Também temos isso. Então, eu achei bacana isso. Quando o Martino falou das pernas, eu falei, opa, nós temos que lembrar que uma dessas pernas sobrou, e sobrou por muito tempo, até quase 1400 e quase até 1460. Pô, foi tempo pra caramba, gente. Para cair no domínio otomano, do Império Otomano, que vinha dos mamelucos, para cair no domínio otomano, que depois, mais tarde, eles acabam perdendo, não a Turquia, não perdendo o território otomano, mas eles perderam Jerusalém, que já estava sob o domínio deles. Então, entendo, esse negócio deve estar engasgado até hoje, gente. Exato. Essa questão das pernas da estátua, e dessas pernas compridas, elas vão dando justamente essa ideia. Dos impérios, inclusive, que vão surgindo depois do Império Romano, que são suas subdivisões, ou são justamente o que está acontecendo a partir dessa divisão de Ocidente e Oriente, e gerando, então, Império Otomano, os impérios que vieram surgindo depois até poder chegar nos pés da estátua. Que é uma coisa que você falou, pastor Ricardo, sobre casamento, quando você citou Cleópatra e tal, aquela aliança por casamento. Inclusive, o Daniel, ao mencionar aí os pés da estátua, descendo aí por Roma, Império Otomano, essa islamização, e chegando nos pés da estátua com ferro e com barro, ele diz o quê? Vão se ligar por meio de casamento, mas essa ligação será frágil, assim como o ferro e o barro, de fato, não se ligam definitivamente, essa aliança entre Ocidente e Oriente, ela vai ser frágil. Isso, gente, isso é tão revelador. Penso que o pastor usa a expressão botar fogo aí. Então, para o pessoal que está em casa, que está assistindo, a Patrícia até falou que essa live é para assistir mais de uma vez. Né? O pessoal está falando muita informação, muito conhecimento. E é assim, escatologia é como diz o pastor Ricardo de Martino, é bugre com emoção nas dunas. Ela, pum, parece que o bugre vai virar, aí daí a pouco ele... né? Então, essa questão do casamento e de ser frágil, e dessa aliança, que a princípio fez aliança entre o Ocidente e o Oriente, ela vai se romper, porque essa aliança foi feita para promover nos 10 dedos, e esses 10 dedos, que são os 10 chifres, entregaram o seu poder à besta. Mas em algum momento, por essa aliança ser frágil, há essa ruptura do 11º dedo, vamos falar assim, do 11º chifre, contra 3 dedos, ou contra 3 chifres, porque essa aliança foi de barro com ferro, né? Essa aliança entre o Ocidente e o Oriente. Porque você perceba uma coisa, o pastor de Martino mexeu lá no Afeganistão. Olha, surge o Talibã, retoma o poder e manda uma mensagem para o Ocidente, aparentemente boa, mas ao mesmo tempo frágil. Não, nós vamos respeitar a democracia, de acordo com a lei Sharia. Né? Nós vamos respeitar a democracia, de acordo com a lei Sharia. E aí o Ocidente, alguns países do Ocidente, veem aquilo com bons olhos, como outros do Oriente, falam assim, não, pois é, vamos ver, não, os caras vão... Então tem uma aliança aparente de Ocidente com Oriente, de barro com ferro, mas ela não é definitiva, ela é frágil. Né? Muito, muito interessante isso aí. Só falta a leitura, né? Só falta a leitura dos coadjuvantes desse cenário, né? Se é tão boa essa participação e presença, o que o desespero do povo nos conta? Eles estão lá, eles estão vivendo lá. Então aí a gente mostra como isso aí tem um discurso que não condiz com a tradição, com a história desse povo que hoje invadiu o Afeganistão. Voltou, né? Acho que então, é problema. Para uma outra live, mas assim, o cara preferiu uma roda de avião em movimento do que a lei Sharia, acho que explica um pouco a questão. Né? E aí, Quer dizer alguma coisa. Quer dizer alguma coisa. E o pior de tudo é
as televisões falando, não, eles estão interpretando de forma errada. Ah, tá bom. Então não conhece as leis islâmicas, que é a Sharia, cara. Então, assim, eles estão cumprindo exatamente aquilo que está na lei. É Sharia. Então, assim, mas é uma outra live, é uma outra pregação, uma outra história. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo que a melhor interpretação é aquela que o povo sente na pele. Claro. Eu pergunto, tem como errar? As pessoas estão correndo, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu só não quero, pastores, perder, antes da gente mudar do assunto da estátua, eu sempre gosto de frisar, porque às vezes nós, humanos, damos mais poder ao inimigo do que ele realmente tem. E eu queria ler um versículo ali, Daniel 2:35, para encerrar essa questão da estátua, para a gente ver quem é quem nessa história. Né? O inimigo, o anticristo, quando ele vem com arco. Ele não vem com arco e flecha. Isso quer dizer um certo poder. Então, o inimigo, ele não tem todo o poder, ele tem um certo poder. Então, isso tem que ficar muito bem evidenciado para todo cristão. Então, eu vou ler Daniel 2:35 para você entender aonde você está na história e quem somos e o que vai acontecer no final. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, Daniel 2:35, tá? E se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O vento os levou, assim, ó, acabou. Os impérios passaram, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas os cristãos, a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Amigo, de que lá nós estamos, nós somos, o Espírito Santo mora em nós, então nós somos o povo de Deus, nós somos o sal da terra, nós somos aqueles que proclamam a glória de Deus enchendo toda a terra. Nós não estamos vendo ele, mas nós sabemos que Deus é Espírito e está em nós. Então, entenda, em nome de Jesus, de uma vez por todas, onde você está no lado da história. Quem é Deus e quem é o inimigo que não o vento os levou. Muito forte. E deles não se viu mais. Então, eu queria fazer fechar essa... Muito bom. A gente sabe quem é quem. O versículo 44, ali o 45, fecham essa explicação. O interessante é o seguinte, tecnicamente, só para não dar lado para o inimigo, mas ressaltar o nosso Deus grandioso, que é o que o texto 44 diz, quando você até pode fundir ferro e barro. Quem entende de química e de fusão sabe disso. É possível fundir o ferro e o barro e dar uma liga. Mas eu vejo assim, sabe, semelhante àquele produto, não importa, seja cerâmico, seja lá o que for, até orgânico, que é submetido a uma baixíssima temperatura e congela na hora. Se der uma simples marretada nele, ele se esfarela. É exatamente o que acontece nessa visão que o Martino falou. Esse ferro e esse barro que é atingido por uma pedra vinda dos céus, enviada dos céus, que não foi arrancada por mãos humanas, quando bate no pé da estátua, ele esfarela aquela liga, porque ela se parte, com uma pancada, ela se parte de forma fácil. Tá frágil. Mostra. Tá frágil. Isso tá registrado do 40 ao 43, que foi até o negócio do casamento que eu falei. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em partes de barro, de olheiro e em parte de ferro, será esse reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, conforme o pastor Ricardo Souza está falando, que é possível, inclusive, fundi-lo. 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo,
misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, eles vão se fundir, mas essa própria fusão fará deles uma estrutura frágil. Por isso que essa estátua é começada a destruir dos pés. Né? E ainda... Posso dar claro, pode falar. Provocar? Não estou dizendo que é ele, não, tá? Tem um suposto candidato, que é rei da Espanha, Felipe VI, ele é casado com... Ela não é espanhola, era divorciada, então muita gente fez uma conexão aí, porque ela não era da realeza, digamos assim. Então, alguém falou sobre isso também em algum momento. Mas é só uma curiosidade. Porque não tem como descartar. Nós sabemos que hoje existem várias interpretações dessas questões que às vezes tentam até desassociar isso da Europa, da União Europeia, ou do antigo chamado mercado comum europeu, mas não é possível fazê-lo, né? Essa coisa, a União Europeia, os países desse bloco europeu, essas 27 nações, eles estão totalmente entranhados aqui nessa profecia, essa ligadura de casamento. Inclusive, eu penso que nós devemos alguma coisa aqui ainda ao pessoal, porque acho que nós demos um salto, se vocês dois concordarem comigo. É o bugre. É o bugre. É porque uma coisa que... eu fiz aquelas introduções lá para ver se aquilo servia como pano de fundo e gatilho para os irmãos. E aqui, nesse momento, na hora que o pastor Ricardo de Martino fala, pastor Ricardo Souza, desse negócio do Felipe e do casamento, é importante chamar a atenção para os irmãos que estão em casa daquilo que aparece muito no livro do profeta Daniel, vai aparecer mais na Bíblia ainda, que é a lei da dupla referência. Então, assim como quando o pastor Ricardo Souza chama a questão dos chifres, por exemplo, o carneiro, que vai representar a média e a Pérsia, ele tem um chifre maior do que o outro, porque a Pérsia era mais forte que a média, ela abraçou, conforme o pastor Ricardo Souza falou, a média. O fato do urso ter se colocado sobre uma pata e a outra ele ergueu, faz referência a essa proeminência. Então, essas profecias elas vão dar a ideia da dupla referência, porque o chifre pequeno que depois vem, ele vai apontar para o anticristo, mas ele é também na história Antíoco. Estou me lembrando aqui, porque na hora você falou do casamento, você falou da Cleópatra, agora o pastor Ricardo Martino falou do casamento do Filipe, então me deu esse estalo de chamar a atenção para os irmãos que estão em casa, no fato da lei da dupla referência, porque esse chifre pequeno e essas profecias referem-se a episódios no seu tempo, mas também nesse nosso agora. Por isso o pastor Ricardo de Martino chama a atenção para a possibilidade do Filipe, porque as profecias obedecem à lei da dupla referência. Significa que elas tinham sim um cumprimento na visão de Nabucodonosor, na visão de Daniel, mas elas têm de acordo com a introdução dessa live de Daniel 8, 17, 12 e 4, tempo futuro. Então, o chifre pequeno apontava para o Antíoco Epifânio? Sim, mas ele não teve condições de cumprir nele as profecias desse terrível ser que é o anticristo que vai surgir. Então, isso, acabei me lembrando de fazer um parêntese nesse momento para os irmãos que estão assistindo, de se atentarem para a lei da dupla referência por causa disso, né? É Daniel 11, né? Vocês querem? Eu pensei da gente dar uma paradinha antes do 11, no 9. Porque aí retoma aquela fala inicial do de Martino das 70 semanas, não é? Porque ela vai acabar trazendo muita instrução para nós também, por causa do motivo, né?